Eu gostaria de convidar vocês que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Senhor, mais uma vez, rogamos a Ti que ilumine as nossas mentes, que quebrante os nossos corações, que nos dê coração sábio para compreender, nos dê um espírito obediente para obedecer. Nos capacite, Senhor, não só a compreender Tua palavra, mas vivê-la em integridade de vida. Que estejamos praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que não sejamos crentes só de falar da boca para fora, mas de fato, de verdade, na prática de vida. Assim nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conta-se certa história de um filho que havia ido embora, tinha abandonado seu pai, lá na Espanha. E o pai, tentando reconciliar com seu filho, ele pega e coloca um anúncio no jornal, no jornal El Liberal, lá um jornal muito conhecido. E com a seguinte nota, né? Antigamente tinha muito isso, colocava-se os anúncios dos jornais, hoje em dia nem tanto, né? Mas ele coloca um anúncio seguinte: Paco, encontre-se comigo no Hotel Montana, terça-feira ao meio-dia. Está tudo perdoado, papá.
papai, então encontre-se comigo no Hotel Montana, ao meio-dia, está tudo perdoado. E aquele pai, então, se dirige ao Hotel Montana, ao meio-dia, para que reconciliasse com seu filho. Mas ele encontra, então, em cerca de 800 jovens, porque Paco era um nome comum. 800 jovens aguardando para encontrar com seus pais, desejosos de um perdão, ansiando por um perdão. Sabe de uma coisa? Essa parábola a qual nós lemos é uma parábola não só aos Pacos, aos Éderes, aos Joões, às Marias, aos Josés, mas aos milhares que são chamados ao arrependimento de vida, ao arrependimento em Cristo Jesus. Esse texto que acabamos de ler é uma das parábolas mais conhecidas das Sagradas Escrituras. E ela faz parte de uma tríade de parábolas. A parábola da moeda perdida, da ovelha perdida e desse filho perdido. E foram uma resposta aos escribas e fariseus por conta de Jesus curar, de perdoar ali a pessoas pecadoras, a publicanos, a fariseus, a pessoas pecadoras. O Senhor perdoava e dava perdão ali às prostitutas, a ladrões, aos fariseus ali e a tantos outros que eram tratados também, muitos que eram tratados como pessoas realmente à parte. Os publicanos que eram tratados como traidores da pátria, como ladrões. Nós temos ali Zaqueu, Mateus, o próprio evangelista Mateus era alguém que era assim. E o Senhor perdoa, o Senhor dá nova vida a esses. Mas a pergunta que fica, e essa pergunta eu faço nessa noite, é: que filho você é, ou já foi na casa do Pai? Que filho você é, ou já foi na casa do Pai? Em primeiro lugar, nós lemos sobre um filho perdido fora da casa do Pai. Um filho perdido fora da casa do Pai. Um filho que tenta ir para longe do Pai, realmente viver uma vida à parte da comunhão com o Pai. O filho mais moço, o caçulinha, a rapa do tacho, ele exige algo extremamente incomum. Ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a parte que me cabe dos bens, da herança. Mas tem um detalhe: herança a gente recebe depois que os pais morrem. O pai dele estava vivo. Então ele fala para mim: pai, o senhor para mim já está morto mesmo, me dá o que é meu por direito. E ele tinha 1/3, porque ele tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho, pela lei, segundo Deuteronômio 21:17, ele tinha uma porção dobrada. O pai mesmo, aquele filho não tendo direito, ele pega, reparte ali os bens e dá realmente àquele filho aquilo que lhe era proporcional. E aquele filho demonstra então que não amava o pai, mas amava as coisas do pai, que o pai lhe poderia oferecer. E assim vai embora. O pai atende aquele insensível perdido e reparte a herança. E não são raras as pessoas que estão aí na igreja e querem as bênçãos de Deus, mas não querem a comunhão com Deus. Não querem o amor do Pai. Não querem uma vida com o Senhor. Querem que o Senhor lhes conceda, mas não querem vida. Não querem andar com Deus como Enoque, como Abraão e como tantos outros que tiveram a vida na presença de Deus. Juntou tudo que tinha, sem deixar nada para trás. Não deixou nada. Para não ficar lá assim: não vou precisar de voltar lá em casa para pegar a mudança depois. Não, pegou tudo que era seu e foi embora. Não deixou nada. E foi para um país bem distante. Um país bem distante, para que não tivesse a interferência do seu pai. Para que pudesse fazer tudo que desse na cabeça. Para que fizesse e agradasse os desejos do seu coração.
Foi viver uma vida realmente mundana. Mas lá, ele dissipou todos os seus bens de forma imprudente, de forma desenfreada. A gente sabe que um dia acaba. Dinheiro um dia acaba. Por mais que a pessoa tenha dinheiro, se for gastando, uma hora acaba. E Deus criou todas as coisas e nos concedeu, nos colocou como mordomos de sua criação. Mas o pecado leva ao homem a desperdiçar todo o favor de Deus para nós. Nós vemos a questão do tempo, da saúde, dos bens materiais, que são desperdiçados por muitos. É curioso isso, e até na história daqueles que são da reforma, né, os reformados, é notório até a qualidade, a mudança de vida. Na época, foi até comentado, escrito um livro, Max Weber, sobre essa questão dos calvinistas, porque os calvinistas tinham um procedimento diferente, e os calvinistas não esbanjavam seus bens naquilo que não era degradante na sociedade, em prostituição, naquilo que era realmente sem sentido, e por isso eles realmente, os seus rendimentos valorizavam. Eles tinham suas posses, eles conseguiam adquirir muitas coisas por conta de que não esbanjavam, não desperdiçavam seus valores. A gente conhece um dos pastores que trabalha com a comunidade cigana, lá em Caldas Novas. E ele comentou isso, ó, lá na comunidade, lá na igreja onde ele é pastor. Ficou alguns comentários que quem vai para a igreja dele compra caminhonete logo. Mas o que acontece? Muda-se a posição, a postura de vida. Então, antigamente, às vezes a pessoa chegava num bar, gastava ali R$4.000 na bebedeira, não gasta mais. A vida da pessoa é transformada. E ela gastava e desperdiçava seus bens, sua saúde, seu tempo. E agora, em Cristo, é uma nova criatura e já aquilo rende. Muda. Mas esse jovem aqui não conhecia isso. Ele estava cego. Como muitos de nós estavam cegos espiritualmente, esse jovem estava. Nós, como diz Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Brincávamos com o pecado. Certamente nós brincávamos com o pecado. Mas o pecado é um doce veneno que mata. O pecado não é brinquedo. O dinheiro daquele jovem acabou. E na mesma época uma grande fome abateu aquele país. E aquele jovem que estava tudo fácil para ele, de repente teve que suar. Teve que trabalhar. Coisa que nunca tinha feito. Vivia no bem bom. Não sabia as dificuldades. Não sabia o preço. Não dava valor para nada. Teve que arranjar um emprego. Mais tempo de fome, numa terra estranha. Agregou-se com uma pessoa daquela terra e foi tratar de porcos. E aí uma observação interessante. Para judeu, o último trabalho para eles, que eles poderiam imaginar, eu acho que eles preferiam morrer ao tratar de porcos. E Jesus pega e coloca então. É bom, Jesus pega e fala, eles tinham preconceito com os samaritanos, o Senhor pega e fala do bom samaritano, o bom na história ali, e até o Senhor, qual que foi o bom? Aí eles falam assim, o último. Eles nem falam que era o samaritano. Aqui também o Senhor pega e fala, e ele foi tratar de porcos. Deve ter dado gastura neles, né? Vocês entendem gastura, coisa de mineiro. Arrepiou, né? Deu giriza, gastura naquele povo. Quando ouviu o quê? Tratou de porcos. Porque o porco para o judeu era cerimonialmente impuro. Deus, no Antigo Testamento, ele fez uma dieta. Aquela dieta deles simbolizava uma separação de outros povos pagãos, que aquele povo foi separado, santificado para o Senhor. Então, simbolicamente, era alguma coisa que demonstrava separação.
Mas Deus é misericordioso também. Eu já pensei, já imaginou aquele povo comendo feijoada no deserto, 40 graus ali, não ia dar certo, né? Então Deus é maravilhoso, ele já sabia o que fazia. Também um animal delicado, né? Mas mesmo assim, gente, aquele trabalho, mesmo que você falasse assim, mas tudo bem, aquele jovem, né? Tudo bem. Gente, cuidar de porco não é fácil, não. Eu já tratei de porco. O animalzinho custoso. Um animalzinho difícil. Mal cheiroso. Você pega para lidar com aquele animal, não é fácil. Eu comento que até hoje, quando eu estou na estrada, eu sinto o cheiro e falo assim, ali naquela fazenda tem chiqueiro. Até hoje, quem já tratou sabe. Então não era uma coisa simples. Ele chegou no fundo do poço. Ali a questão dele, ele foi humilhado. Ele se chegou ali no pior que se poderia se imaginar. Jesus cria essa imagem, nessa história, para aquelas pessoas. Ele teve tanta fome, que ele queria comer da comida dos animais, da comida daqueles porcos. Não só tratando dos porcos, mas imagina, ele estava com tanta fome que queria comer as alfarrobas. As alfarrobas são umas vargens com uma polpa doce, que é característica lá do Mediterrâneo, daquela terra. E é dada aos animais, e quando em extrema fome, as pessoas pobres comem. Ele queria comer, mas não podia, que era comida dos porcos, não era comida para ele. Ele tinha fome, tinha necessidade. O pecado conduz a isso. O pecado conduz à degradação. O pecado, o diabo nos leva à vergonha, à desonra, à impureza. Ele arruína o indivíduo, moralmente, espiritualmente. Aqui, esse jovem foi arruinado. Mas ele voltou em si. Para os mais antigos aqui vão entender, caiu a ficha. Caiu a ficha. Ele entendeu, deu um clique, e ele pegou e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ele lembrou-se da casa do pai, da bondade do pai, até com os trabalhadores diaristas, os quais tinham comida com fartura. E ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou falar com ele. Olha, me trata como se fosse um escravo, um servo qualquer. Mas agora eu entendo que o melhor lugar para estar é aqui ao teu lado. Eu te desonrei, eu não mereço mais ser chamado seu filho. E assim ele pegou e levantou e foi. E é interessante que não basta você pegar e falar assim, eu estou errado, eu estou longe de Deus. Você tem que levantar e voltar para Ele. Tem que ter essa atitude. Porque geralmente, a pessoa está em pecado, ela pega, não vou na igreja não, estou em pecado. Não vou tomar ceia não, porque eu estou em pecado. Confessa o teu pecado. O seu pecado faz separação entre você e Deus. Confessa o seu pecado. Se coloca na presença de Deus e fala, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Não se deixe distanciar do Senhor. Você pode pensar como esse jovem, eu estou muito distante, Deus nem me sabe da minha vida. Sabe? Você pode pegar, tentar distanciar de Deus, ficar longe de Deus, mas não tem como. Você sobe lá no alto do monte, Deus está lá. Você vai no mais profundo do abismo, Deus está lá. Não tem lugar de se esconder. Deus conhece a sua vida. E Deus é tão gracioso que o Espírito Santo, na vida dos seus filhos, Ele dá esse despertamento. Ele faz com que a gente caia em si. Que a gente não morra na loucura do pecado. Mas que a gente se volte para o Senhor arrependidos. Arrependidos. Sentimentos, lágrimas, remorsos, desejos, resoluções são inúteis
se não forem acompanhados por ação e mudança de vida. Você pegar e falar, não, eu sei que eu estou errado, mas quando eu estiver mais velho, eu sei que eu estou errado, mas agora não. Não adianta nada. Não adianta nada. Saber que está errado e permanecer no erro, não adianta nada. Levanta-te e volta para Cristo. Volta para Cristo. Ele ainda estava longe. Ele estava longe quando seu pai o avista. E fala nas Escrituras que seu pai corre. É um detalhe que a gente pensa, ele correu. Mas uma pessoa de idade, naquela cultura, correr era uma expressão humilhante. Deus se humilhou. Deus se humilhou? Deus se fez carne, habitou entre nós, nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Ele se humilhou, desceu da sua glória, veio ao nosso encontro, porque nós não poderíamos buscar, nós não queríamos saber de Deus, mas Deus veio nos buscar. Ele graciosamente nos chamou. O pastor soberano chamou suas ovelhinhas perdidas, seus filhos perdidos. Veio buscar suas moedas perdidas. Ele o agarra, dá uma chave de pescoço naquele menino ali e começa a beijá-lo, né? E beijar um rapaz que estava fedorento, gente. Ele saiu ali montado na sua montaria, mas voltou a pé, sem calçado, depois de ter cuidado de porco, faminto, devia estar magro, devia estar o trapo, o farrapo, miserável, a palavra exata, na miséria, miserável, transfigurado. E o seu pai não quer saber se estava sujo, fedendo, não quer saber, abraça, beija aquele menino, expressa o seu amor. E aquele jovem começa a falar, pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele já tinha feito ali, né, gravado, durante o caminho ele já veio, né, pensando, aí depois eu vou falar, faz de mim um dos teus empregados. Não deu tempo. Antes dele falar para o pai, faz de mim um dos seus empregados, o pai pega e fala, tragam a melhor roupa, uma roupa limpa. Tragam também um anel, roupa limpa. Ali os trajes, né? Símbolo de alto nível social. Um anel, provavelmente um anel com selo. É a questão da dignidade. É uma pessoa com autoridade. É uma pessoa que tem o selo da família. A honra, o poder, a autoridade. Indicação de autoridade ali. As sandálias. Ele não era escravo, mas um homem livre. Um homem de posição, lhe foi restituída aquela posição. E também fala para fazer um churrascão, mata um bezerro gordo. Não era qualquer carninha, não. Não era qualquer vaquinha. Era um bezerro, tratado ali, cevado. Aquela melhor carne possível, era aquele churrasco. Era uma coisa que era destinada a ocasiões extremamente especiais, a pessoas ilustres. E o pai fala para fazer aquilo. O pai declara a razão de toda essa alegria, de toda essa comoção. Porque esse meu filho estava morto e agora está vivo. Estava perdido e foi achado. Todos nós um dia estávamos nessa condição. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Este viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Um dia, todos nós estaremos com o Pai para sempre. Ele irá nos conceder uma roupa especial.
alvejada no sangue do Cordeiro. Nós também estaremos ali, nos concedido não os sermos escravos, mas filhos, povo do Deus Altíssimo, separado por sua graça. Quando isso acontecer, participaremos de uma festa que terá início para começar, mas não vai ter fim. Vai ser uma festa eterna. Nosso maior tesouro não é prata nem ouro. Curtidas no Instagram, seguidores os milhares, roupas chiques, o último celular lançado. Nosso tesouro é Cristo. Nosso tesouro é Cristo. A maior parte da humanidade não entendeu que só podemos ter verdadeira vida quando estamos juntos de Cristo. Quando estamos juntos de Cristo. O perdão de Cristo, a vida com Cristo, essa nova vida, essa vida que nos é concedida do alto, esse novo nascimento. Mas a história não acaba por aqui. A história não acaba por aqui. Geralmente a gente esquece, ou às vezes algumas pessoas param, pulam. Mas acontece que essa história tem uma outra parte, porque tem um outro filho. Em segundo lugar, lemos sobre um filho perdido, não fora da casa, mas um filho perdido dentro da casa. Como é que perde alguém dentro da casa? O filho mais velho chega do campo, ouve as músicas, percebe a festa, e ele fica ali de fora aguardando. E aí vem um servo e fala: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O servo fala: seu irmão voltou. Estamos todos festejando, ele está vivo. Seu pai mandou fazer uma festa, estamos felizes porque o seu irmão voltou. O filho emburra, fica emburrado, com raiva, que voltou ali, aquele seu irmão voltou. E porque o pai o recebeu de forma tão graciosa, e permanece fora da festa. Mas o pai, assim como o pai foi buscar o filho perdido, o pai que perdeu-se fora da casa, o pai também vai buscar o filho perdido que se perdeu dentro da casa, estava perdido dentro da casa. O velho filho emburrado diz: não acredito. Esse seu filho voltou depois de desperdiçar tudo. Desperdiçou a parte dele. Não gastou nada dos bens do filho mais velho. Gastou os bens dele. Por que ele estava com raiva? E o pai tinha dado a cada um, já tinha dividido a cada um o que era propriamente seu. Mas ele fica com raiva. Não, esse seu filho gastou tudo. Gastou tudo com prostitutas. Na história não fala de prostitutas. Ele pega e já inclui isso. Gastou tudo aí com dinheiro, torrou seu dinheiro na bagunça, nas festas. E agora volta e o senhor aceita isso. O senhor está doido, pai? Que absurdo. Sim, o pai responde: esse seu irmão. Notaram? Ele pega e fala: esse seu filho. O pai fala: sim, esse seu irmão voltou, arrependido, e eu o recebi graciosamente. Devemos ver a preocupação de Jesus com os fariseus e os escribas. E o Senhor dirige essa palavra àqueles homens, que não demonstravam graça com os pecadores. Aquelas pessoas que tanto conheciam da lei, deveriam demonstrar graça, perdão, favor, mas não. Eles demonstravam indiferença, eles demonstravam falta de perdão. Para eles, quem errou, perdeu a salvação, perdeu o direito de ser irmão. E o Senhor fala isso para nós como igreja.
Dentro da igreja tem joio e trigo. Esse filho aqui não estava demonstrando ter entendido, compreendido que fazia parte da família. Não tinha demonstrado qualquer parcela de compaixão divina para com os pecadores arrependidos, aqueles escribas e fariseus. Jesus, porém, recebia pecadores. Eles deveriam ter entendido. Ter a palavra não basta. Vir aos cultos não basta. Se você não demonstrar isso na prática. Se seu irmão pecar contra você, se alguém aqui da igreja, sim, pecar, errar, mas pela graça em Cristo Jesus, realmente arrepender-se, a igreja deve recebê-lo de braços abertos, graciosamente, abraçar esse irmão com ternura, beijar e fazer uma festa. Mas geralmente o que acontece é, você sabe, ó, isso ali, ó, pecou. Sabe o que aconteceu? Deixa eu te contar. Ó, ele fez isso, ela fez isso. Não é demonstrado a graça, é demonstrado o preconceito, a murmuração, a falta de perdão, a indiferença. Isso é pecado. Isso é pecado. Nós fomos perdoados. Perdoar o irmão como nós fomos perdoados. Perdoa o teu próximo. Porque você foi perdoado. Que direito você tem de não perdoar seu irmão? Você não entendeu que você foi perdoado de um infinito pecado, que você não teria condição? Quantas parábolas o Senhor ensinou? A parábola do servo mau e do seu conservo, e tantas outras histórias, e tantos outros ensinos sobre o perdão, e nós vemos ainda a indiferença em nossos dias. Como reagiríamos se hoje adentrasse essas portas um miserável pecador, maltrapilho, fétido, imundo, uma prostituta, um drogado, alguém que vivia na sarjeta ali? Você vai estender a mão, buscar fazer diferença, ser gracioso para com essa pessoa? Ou a igreja vai correr com a pessoa, botar para fora? Jesus recebia pecadores. Jesus não veio para pessoas cheirosinhas, sãs, perfeitas. Jesus veio para pecadores. Os leprosos tocavam ali, pediam purificação. As prostitutas, a mulher hemorrágica, tantas pessoas que não podiam nem ser tocadas, nem tocar o mestre. E o Senhor tocava, o Senhor falava, o Senhor abraçava, o Senhor amava. Nós temos seguido o mesmo exemplo do nosso mestre. Ele disse: nunca desobedeci às tuas ordens. Mentira. Mentira. Talvez alguém fale: eu sou um crente muito bom, eu sou obediente. Mentira. Não há justo sequer um, todos pecaram. Tiago 2,10 fala: se você errar num preceito, num mandamento, já pecou em tudo. Você nunca me deu sequer um cabrito para fazer um churrasco com meus amigos. Eu tenho me matado aqui igual um escravo, igual para tanto trabalhar, sou um escravo seu. Você está agindo assim dentro da igreja? Ai, nossa, que dificuldade. Ai, de novo. Ai, eu tenho que ir lá. Nossa, não aguento mais. Nossa, que dificuldade de ajudar lá na igreja. Nossa, vocês me sugam. Você está fazendo para a glória de Deus ou está fazendo achando que você vai ser merecedor por causa do seu trabalho? Todos nós merecemos o inferno. Mas Deus nos separou mediante sua graça. Somos livres para viver na presença dEle, para servi-lo.
Servo serve. Servo que não serve para nada. Servo que não serve para nada. E você está reclamando de servir? Você está reclamando de estar na presença do Todo-Poderoso? Filho, tu estás sempre comigo. Literalmente, aquele pai fala assim, criancinha. O pai não chega ali, ô menino, cria vergonha na cara. Não é duro, não. O pai demonstra carinho, amor, ternura. Filhinho, criancinha, uma palavra terna. Tudo que é meu é teu, filhinho. Criancinha, você não entendeu, a herança lhe estava garantida, suas necessidades eram supridas, o favor do pai era concedido também a ele. O filho mais velho tinha um relacionamento errado com o pai. Você pode estar dentro da igreja e achar que Deus é um carrasco, que Ele está vendo cada errinho seu, mas você não é salvo por obras, você é salvo pela graça em Cristo Jesus. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Quem tem crido, quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Simples assim. 1 João 5,12. Não há justo sequer um, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,10 e versículo 23 também. Mesmo nunca tendo saído da casa do pai, aquele jovem não se relacionava com ele estava ali, mas o seu coração não, ele estava ali, mas ele não conhecia a Deus, de verdade. O pai aqui está simbolizando Deus, aquela pessoa não conhecia a Deus mesmo estando ali na família de Deus, na casa, no ambiente fraternal. Não conhecia o pai nem seu irmão. Não entendia o que era o amor do pai, vivia uma vida de empregado ao invés de filho, fazendo de tudo para ser merecedor, mas tão pobre, não entendia que jamais o seria, uma vida de miséria quando poderia ser rico, de dignidade quando poderia celebrar, de indignação quando poderia, na verdade, celebrar. E ainda hoje existem muitos filhos perdidos dentro da igreja, filhos perdidos longe do pai dentro da igreja. Eu já fui assim. Não basta nascer numa família presbiteriana, pai presbítero, na igreja. Gente, eu faltava só ter pegar um selinho com a sarça e bater na sola do meu pé, para ser mais presbiteriano, viu? Eu sou presbiteriano raiz mesmo. E Paulo fala, não adianta nada, isso é lixo, se não tiver Cristo. Nascimento, conhecer, se você não tem Cristo, isso é expurgo, é lixo, não é nada. Somos salvos pela graça. Ainda hoje muitos buscam a admiração, os aplausos dos homens, requerem de Deus o reconhecimento pelo seu árduo trabalho. Vivem uma vida de pobreza espiritual, mas se acham ricos. Conhecem o Pai só de ouvir. Tratam seus irmãos com indiferença. Se acham superiores. Pois, afinal de contas, esses não são merecedores. Falta-lhes a compreensão do que é ser verdadeiramente filho da graça. Esses são cristãos que só de nome, cristãos denorex. Parece, deixa eu ver se tem muita gente antiga aqui. Cristão denorex parece, mas não é. Denorex era um shampoo antigo. E aí o shampoo era tão bom, que aquilo não podia ser só um shampoo, devia ser remédio. Então o slogan da época era Denorex. Parece, mas não é. Parece até remédio, mas não é, é shampoo mesmo. Era o Denorex.
têm cara de crente, mas infelizmente não são. Pobres filhos na casa do Pai. Pobres filhos na casa do Pai. Irados por não serem reconhecidos por Ele como bons. Vivem de aparência, belos por fora, mas infelizmente ainda mortos por dentro. Diferentes daquele que no chiqueiro foi parar, mas quando caiu em si, foi restaurado e teve uma vida plena de amor, de comunhão com o Pai. Necessitam de aprender, de se colocar, apresentar perante o Pai, não para acusar ao pai, para acusar ao irmão, mas para se quebrantar na presença do Pai. Clamarem pelo perdão. Não serem mais só filhos de nome, e sim de fato, de verdade. Concluindo, em primeiro lugar, lemos sobre um filho perdido na casa do Pai. Como um dia ocorreu conosco, ainda hoje nosso Senhor vai ao encontro dos filhos perdidos. Estes compreendem finalmente o que é amor. O que verdadeiramente é comunhão com Deus. Pois no gracioso Pai, que dá uma festa no céu quando o pecador se arrepende, há verdadeira alegria. Mas também, em segundo lugar, lemos sobre um filho perdido dentro da casa do Pai. Ainda hoje, nosso Senhor vai ao encontro também daqueles perdidos dentro da casa, a fim de terem comunhão com o restante da família, ainda que emburrados, rancorosos, indiferentes, o Pai os chama ao arrependimento, os chama para a festa de toda a família. Esses que confiam em sua própria justiça, naquilo que fazem ou fizeram, naquilo que suas famílias foram, meu pai, minha mãe. Não. O que você é na presença de Deus? O que você é? Quem é você? Filhos que permanecem fora da casa, mas o Pai os tem chamado a um relacionamento verdadeiro e correto com todos. Que filho você é? Onde você está? Você é aquele que foi embora, mas se arrependeu e voltou? Ou você é esse que está dentro da casa, amargurado, indiferente, que não conhece verdadeiramente o amor do Pai? Que não perdoou, às vezes, o seu pai, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, e tem falado que é crente. Como você pode falar que é crente se você não perdoa aqueles que lhe afligiram, que fizeram algo que lhe deixou triste? Como? Não deixa para amanhã, não. Como pastor, isso o pastor Cristo deve ter passado muitas vezes também. Quantas vezes a gente vai no hospital ou numa casa, a pessoa está ali nos últimos minutos e ela clama: chama fulano que eu tenho que me reconciliar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que perdoar. Só que na maioria das vezes não dá tempo. O conserto é hoje. O conserto é hoje. Deus nos ensina que ainda que a imundícia seja grande do nosso pecado, sua graça é superabundante para perdoar o pecador arrependido. E Deus nos ensina sobre o amor perdoador e nos chama também a perdoar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Que a tua palavra mais uma vez seja gravada em nossas mentes e nossos corações. Que nós não esqueçamos dela ao passar dos dias, mas que estejamos diligentemente, fielmente praticando, obedecendo aquilo que é mandamento seu para as nossas vidas. Nós que recebemos a graça, que pratiquemos a graça de perdoar, sabendo que tão imensamente fomos perdoados. Se alguém está longe do Senhor, tem misericórdia. Faça com que tal pessoa caia em si e volte rapidamente para os braços
amorosos do Pai e para a comunhão de toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.